Doutora Kátia Balbino, seja muito bem-vinda ao Justiça para Todos. É um prazer. Recebi o convite do meu colega de concurso, o presidente da JUF, Roberto Veloso, e com certeza não é a primeira vez que eu estive participando em algum evento da JUF. É um prazer estar aqui, inclusive porque para a gente é um momento de muita celebração. São 50 anos da Justiça Federal. 50 anos da Justiça Federal no DF, né, é o nosso assunto de hoje. Doutora, como é que foi esse período de instalação? Porque, na verdade, no Brasil, a reinstalação da Justiça Federal veio com uma lei em 1965, né? E 2 anos depois o Distrito Federal conseguiu estruturar, né, a Justiça Federal. Como é que foi esse processo, né? Como a Justiça Federal tinha sido extinta em 1937, em 1946 já foi reinstalada a Justiça Federal através do Tribunal Federal de Recursos, mas não a Justiça Federal de primeira instância. E aí o ato institucional número 2, em 65, ele volta a falar dos juízes federais. Mas a sua restauração se deu pela Lei 5.010, que aí só vem em maio de 66. E aí é todo um processo de estruturação, porque não tem que sair do papel e virar realidade. Entre esse processo de sair do papel e virar realidade, a nomeação dos juízes federais começou a ocorrer em março de 67, e dos juízes federais que vieram a compor a seção judiciária do DF em abril, mas na verdade a sua instalação se deu dia 23 de maio de 1967, sendo o Distrito Federal a primeira Justiça Federal reinstalada. Foi aqui realmente a inauguração da Justiça Federal. E qual a importância da Justiça Federal do DF, né, de uma forma geral no país? A Justiça Federal, ela tem a sua composição em todos os estados, tem uma seção judiciária, mas o Distrito Federal ele tem o seu destaque, até por ele ser o foro nacional, é a capital, é o centro administrativo, onde daqui nascem, né, os atos administrativos mais importantes que dão efeito em todo o país. Então aqui eu diria que se começa sempre o questionamento da sua validade e é onde se começa o debate jurídico sempre. E qual a avaliação da senhora nessas 5 décadas? Qual era a Justiça Federal há 50 anos e qual é a Justiça Federal de hoje? Eu acho que teve a sua grande relevância já em 1967, dizer que a Justiça Federal já existia, e a sua estruturação, ela vem para o DF junto com a própria estruturação do Distrito Federal, né? Porque tudo em Brasília ainda era no começo. Então, acho que eu poderia dizer que a Justiça Federal cresceu junto com o Distrito Federal. O Distrito Federal faz parte da primeira região, que tem uma demanda grande, consequentemente, né, o DF também tem uma demanda grande. Como é que é essa particularidade, lidar com isso hoje na Justiça Federal do DF? O DF é foro nacional, sem dúvida é o foro da União. As pessoas podem, então, optar, o cidadão pode optar entre entrar com uma ação no seu estado ou entrar com uma ação contra a União, também no Distrito Federal. Em relação às autarquias, especialmente em relação ao INSS, esse debate ele percorreu todos os tribunais e em 2013 e 2014 ele pegou uma extrema relevância no Supremo e o Supremo definiu que também o Distrito Federal é foro nacional das ações em relação às autarquias, o que significa que todas as ações previdenciárias também podem ser trazidas ao DF por opção do cidadão. Então, realmente, o DF tem essa característica de ter aqui, como as pessoas que moram aqui em Brasília, são de todos os lugares, eu poderia dizer que os nossos jurisdicionados também são do país inteiro. Então, existe um volume grande de processos, uma demanda grande também para os juízes federais aqui? Sim, eu ainda posso dizer que no DF, enquanto houve uma ampliação da Justiça Federal e nessas décadas, principalmente na década de 90, houve uma ampliação muito grande da especialização de varas de execução fiscal. Logo depois, uma interiorização de varas também, quando se viu que estava tendo muita justiça itinerante, a necessidade de levar a Justiça Federal, não só de forma delegada através da Justiça Estadual, mas também a própria Justiça Federal ir para o interior, isso de um reflexo muito importante na primeira região, principalmente no norte do país. Então nós tivemos toda essa ampliação da Justiça Federal que gera, em princípio, para as capitais dos estados, uma diluição da demanda. Mas no DF não se sentiu isso. Então eu fui juíza federal no estado da Bahia e lá na Bahia, quando eu vim em 2006, as varas lá e ainda mantém mais ou menos um patamar de 1.000, 1.500 processos cíveis, numa vara cível, aqui a média
é de 5.000 processos cíveis numa vara no Distrito Federal. Então a necessidade de ampliação é muito grande no Distrito Federal. De repente, a ampliação dos TRFs seria um auxílio nisso? A ampliação dos TRFs, ela auxiliaria no sentido das demandas andarem mais rápido na sua devolução para a origem. Isso para a primeira região como um todo, sem dúvida, isso implica numa prestação judicional mais célere, né? Numa efetividade, não adianta só uma sentença de primeira instância que demora para percorrer todas as outras instâncias em média de 5 a 10 anos. Isso realmente é algo que não atende à necessidade do cidadão brasileiro. Até porque quando a gente fala Justiça Federal, é uma amplitude enorme, né? A gente está falando de um país inteiro, né? Além do Distrito Federal, um país, e da primeira instância ao Supremo, né? Eu diria, inclusive, que se a gente não tivesse tido a criação do JEFs já de 2000 para cá, eu não sei em que situação a gente estaria na Justiça Federal, porque pelo menos com a criação dos juizados especiais federais, nós tivemos uma solução mais rápida para as demandas previdenciárias e demandas de pequeno valor, e isso realmente fez uma diferença, e o recurso desses processos são para as turmas recursais, que são turmas que, na verdade, elas fazem parte de cada sessão judiciária, elas não fazem parte dos tribunais. Então, todas as sessões judiciárias aqui no DF, nós temos 3 turmas, então elas é que julgam os processos que são recursos dos juizados especiais federais, eles não vão para o TRF mais. Então, isso realmente também revolucionou bastante a prestação judicional, acelerou, mas não resolveu o impacto das demandas que envolvem atos administrativos, que não podem ser resolvidos no nível de juizado, e de demandas mais complexas também. E aqui no DF tem realmente, de um tempo para cá, demandas que têm uma relevância muito grande, como demandas de saúde, demandas de energia elétrica. Nós temos demandas novas o tempo todo, até mesmo ambientais, chegam para a gente também aqui com bastante novidade.